Meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos chegando aí, o tempo vai passando, o ano voando, como o pessoal costuma dizer, né? Estamos chegando aí já à nossa 10ª ceia do ano, né? Depois só faltam duas, né? Novembro e dezembro. Eu dou glória a Deus por poder ter estado aqui com os irmãos, não ter havido nenhum impedimento, com exceção em julho, que eu estou sempre de férias, e celebrando aqui com os irmãos. Nós, hoje, o nosso tema do ano está colocado aí para a gente relembrar, chamados para a comunhão integral, né? E o nosso tema do mês de outubro vai ser colocado aí agora. Nós fomos chamados à comunhão para a prática das boas obras. Fomos chamados também para a prática das boas obras. Isso é importante. O pastor tem tido esse cuidado de, ano após ano, trazer temas relevantes para a vida da igreja. E a gente vai dividindo esse tema em 11, né, etapas ao longo do ano, para estarmos sendo edificados na palavra de Deus. O texto está aí, você já pode ir adiantando aí, abrindo a sua Bíblia, para você acompanhar a leitura que eu vou fazer já já. E já quero informar para a igreja que o tema para o próximo ano já está pronto e a gente já sabe qual vai ser, não é? Mas para você saber, você vai ter que vir aqui o ano que vem e acompanhar com a gente mês após mês, de janeiro até dezembro, né? O tema do próximo ano já está separado, Deus já nos mostrou. Então, o texto está aí de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, né? Tiago 2, de 14 a 26. O subtítulo aqui, na nossa tradução, diz assim: A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava junto com as obras, juntamente com as suas obras, com efeito? Foi pelas obras que a fé se consumou e que cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse assunto foi o tema da nossa lição, da nossa classe de preparação de discipulado para os irmãos que vão fazer a profissão de fé aqui na igreja esse ano. Alguns vão ser batizados também. Foi o nosso tema de hoje, né? A nossa classe de manhã. E eu dizia para eles que o grande equívoco em relação à questão da fé e das obras é a maneira como é colocada a questão. Esse é que é o grande problema, né? Porque muitas pessoas querem, por um lado, enfatizar que a fé é suficiente, não precisa das obras. Já outros que querem dizer que as obras é que são importantes e a fé é secundária. E eu explicava para os meus alunos nesta manhã que as obras, as boas obras, elas são a consequência da nossa fé e não a razão da nossa fé.
Nós não vamos fazer boas obras para adquirirmos a fé, jamais. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ao contrário, porque temos fé, é que nós vamos fazer as boas obras. E esta fé, que a fé salvadora, a fé que nos traz a salvação em Cristo, é que vai nos levar a olhar para os necessitados, para aqueles que precisam de ajuda e não deixá-los desassistidos. Colocamos aí, então, na nossa avaliação desta noite, o tema Boas Obras é motivo de controvérsias desde o início da igreja. Essa carta aqui, de Tiago, né, ela já mostra essa realidade, já mostra aí que era um assunto complexo. Porque alguns achavam que o mais importante eram as obras, mas um outro grupo achava que não, que a fé que era mais importante e queriam dissociar, separar a fé das obras, e as obras da fé. Mas isso não pode não acontecer, porque uma é consequência da outra. Está diretamente ligada. E o texto aqui diz, né? Como é que eu posso saber que uma pessoa está carente, está necessitada, precisa de ajuda, e eu dizer, vá em paz, Deus te abençoe, e não fazer nada, e não ajudar em nada? Que fé é essa que não se coloca na prática? O texto nos diz isso aqui, né? Ainda a reforma protestante confrontou-se com os dogmas e práticas cristãs equivocadas da Igreja Romana. E nós sabemos muito bem que a Igreja Romana, no período medieval, ela se afastou completamente dos ideais da palavra de Deus, e por isso ocorreu a reforma, né, protestante, no século XVI, porque havia no período medieval uma ênfase muito grande sobre as obras, muito mais do que a fé. E essas obras estavam sendo colocadas como ponto-chave, ponto principal para a vida dos cristãos daquela época. Então, até então, a única igreja, né, existente, na verdade já tinha a igreja ortodoxa, que no início dos anos 1000 houve um rompimento com a igreja de Roma, mas não foi por causa disso, foi por outros motivos políticos e eclesiásticos, né, de política eclesiástica. Então, a ênfase era as obras, não era a fé. Quando a reforma veio, mostrou, não, espera aí, é isso não. A parte principal é a fé. As obras virão como consequência natural daquela pessoa que tem a fé em Cristo, que foi salva, que tem uma vida diferente. Ela vai olhar com outros olhos para aqueles que precisam de ajuda para realizar as boas obras. Continuando aí, na nossa introdução, a salvação somente pela graça, mediante a fé, levou alguns ao extremismo. Não, pastor, mas a reforma não era para arrumar a casa? Era, mas acabou que criou mais um novo problema, porque alguns, inadvertidamente, equivocadamente, disseram não. A salvação é pela graça, mediante a fé. E diz lá o texto, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, Efésios 2, de 8 a 10, então está querendo dizer, e alguém disse a algum daqueles pastores da época, né, da reforma, então alguém que está querendo dizer que não é necessário obra, porque a salvação não vem pelas obras, então não vamos fazer boas obras, basta apenas a fé. Eu tenho a fé, pronto, está resolvido o meu problema, estou salvo, não preciso ajudar ninguém, não preciso colaborar com ninguém, porque eu já estou salvo, eu já resolvi a minha vida. E os outros? Ah, os outros que resolvam deles. O problema é deles, não é meu. Mas aí os reformadores tiveram que intervir. Não, não é bem isso aí, não. Vocês estão equivocados. Não é isso que Efésios está dizendo, que as boas obras serão desprezadas só porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que a salvação não vem por obras. Não quer dizer que a gente não vai praticá-las, muito pelo contrário. O texto de Tiago, então, vem nos alertar e nos lembrar que as boas obras são importantes, sim, mas no seu devido lugar, na sua devida realidade. E para concluir a nossa introdução, a desconfiança e menosprezo sobre o tema por alguns e falta de equilíbrio por outros.
Infelizmente é assim que funciona. Ou seja, e falei isso, meus alunos devem lembrar aí nesta manhã, né? É a questão dos extremos. Uns querem enfatizar as obras como mais importante, outros querem enfatizar a fé. E foi o que eu citei num contexto recente, né? E dizendo, olha, não vamos pensar que por isso nós vamos fazer, como foi feito aqui, uma ação social aqui na igreja em julho, foi feito aí uma ação social com o sopão que foi feito aí em é, quando foi, Gabriel, em agosto, né? Isso não quer dizer que a igreja presbiteriana vai fazer, vai ter o Bolsa IPB, né? Vai ter o auxílio IPB, vai ter. Não, isso não é a igreja, não é para isso. Ela é para ajudar, sim, os que precisam, mas não vamos criar essas coisas que isso é responsabilidade do governo e não da igreja. Mas a igreja pode e deve ajudar, fazer alguma coisa, ceder instalações para serem feitas algumas ações sociais, claro, mas isso não vai ser a nossa principal responsabilidade. A principal responsabilidade da igreja é pregar o evangelho, é anunciar o reino de Deus. As demais coisas elas vão acontecendo com muita naturalidade. Vamos observar aqui nesta noite algumas coisas, né? Em primeiro lugar, é possível salvação pelas boas obras? E a resposta está aí: não. E está nos textos aí de Romanos 3:20, 8:20, Gálatas 2:16, Efésios 2:9, 2 Timóteo 1:9. E Jesus é enfático sobre o tema lá em João 6:29. E deixa bem claro: as obras não vão salvar ninguém. As obras não têm poder de salvação. A salvação, então, continuando aí, não vem pela lei, não vem por regras, formas ou práticas religiosas. Não. A salvação, ela vem exclusivamente pela fé. E os salvos devem praticar obras dignas de arrependimento. Está lá em Atos 26:20. Ou seja, nós temos que praticar boas obras para mostrar a todos que um dia a fé chegou até nós, Jesus nos alcançou e nós tivemos a nossa vida totalmente modificada, totalmente transformada. Olhamos para as pessoas, para o nosso próximo com outros olhos. Não olhamos com os olhos do egoísmo, querendo as coisas só para a gente, não. Queremos repartir também, queremos ajudar também, sempre que for possível. A fé salvadora é causa, as boas obras, consequência. Não podemos inverter isso. Se invertermos, cairemos no mesmo erro da igreja medieval, que fez assim, e nós sabemos o que aconteceu e toda a história da reforma protestante do século XVI. Não podemos pensar dessa forma. Hoje em dia, a gente vê e observa que há muitas igrejas por aí enfatizando mais as obras do que a fé. E tentando cativar pessoas e, principalmente, cativar a arrecadação, dinheiro, para poder, dizendo que vai para ser aplicado nas boas obras. E a gente sabe que, às vezes, as boas obras são as boas obras para a vida e o bolso dos obreiros da igreja. Em segundo lugar, é possível salvação sem manifestação das boas obras? Aí a resposta está lá em Efésios 2, 1 a 10, nos esclarece. Não vem por obras, mas deve ser abundante em obras. Então, é possível a salvação sem manifestação das boas obras? Também a resposta é não. Também não. Porque Efésios deixa muito claro que não vem por obras a salvação, mas deve ser abundante em obras. Devemos fazer boas obras, sim. Devemos ajudar a quem precisa, sim. Isso é tarefa da igreja e do crente, individualmente também. E ainda, antes da salvação, o padrão é o do mundo. Aqui no texto, os versos 2 e 3, lá de Efésios 2, né? Espiritualmente mortos. Depois tudo muda, versos 4 e 5. E o processo se completa no verso 10. Boas obras serão critério no julgamento final. Pastor, então, lá no julgamento final,
Vai entrar também a questão das boas obras? Vai, está lá, Apocalipse 20, 12 e 13. Vai ser também analisado o que nós fizemos. Se ajudamos quem precisava, se auxiliamos quem necessitava, vai ser observado, vai ser critério também lá. Mas eu não sabia, pastor. Leia então Apocalipse 20, 12 e 13, que você vai ver. Vai ter sim. Vamos ter que prestar contas também das ajudas que nós não demos, das boas ações que não fizemos, das boas obras que deixamos de lado e fomos omissos. Vamos prestar contas disso tudo. E ainda, boas obras confirmarão a nossa fé ou não. Mateus 7, 21 a 23, Romanos 2, 7, 8, 2 Coríntios 5, 10 e 1 Pedro 17. Mostram claramente esses textos da palavra de Deus que nós vamos sim estar sendo cobrados. E vão mostrar se a nossa fé, por isso é que é perguntado aqui, mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Por quê? Porque pela fé iremos realizar boas obras sempre, porque essa fé transformou a nossa vida e queremos ajudar as pessoas a terem suas vidas também transformadas e atendidas. Em terceiro lugar, então, o que é a prática das boas obras, né? Primeiro, a graça de Deus, que é estímulo para a sua prática. O que implica essas boas obras, né? A primeira coisa, a gente não faz por assistencialismo. E temos que tomar, a igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Está muito em moda atualmente, né? Fazer assistencialismo. Cuidado. A igreja não é para fazer assistencialismo. Eu tenho dito sempre isso aqui. A graça de Deus nos estimula a fazer boas obras, a ajudar o nosso próximo, 2 Coríntios 9, 8. Depois, a fé, que permitirá operosidade, condições materiais e espirituais para obras dignas. Não é fazer por fazer, mas é fazer coisas que realmente dignificam o ser humano, dignificam a igreja, dignificam o povo de Deus, ou seja, é ajudar realmente a quem precisa, mas sem assistencialismo. É muito importante ter esse cuidado. Depois, o ensino das Escrituras para a sua aplicação no mundo. Ou seja, não é só fazer alguma ação social, alguma boa obra nesse sentido, não. Isso deve vir sempre junto com a palavra de Deus. Não é fazer por fazer, mas levar o pão, mas levar também o pão da vida, como nós cantamos aqui no cântico nesta noite. Levamos o pão material para alimentar a fome da pessoa, mas levamos o pão da vida também, porque ela não é só corpo, ela é espírito também. Ela precisa também ter o seu espírito alimentado. E é Jesus que alimenta, porque ele diz: Eu sou o pão da vida. O ensino, então, das Escrituras para a sua aplicação no mundo vai mostrar isso, porque é através das Escrituras que a gente vai mostrar o que é a palavra de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a graça e a misericórdia de Deus. E, finalmente, fazemos as boas obras, que implica no amor fraternal, comunhão que se expressa através das boas obras. Fazemos as boas obras, pastor, porque a Bíblia obriga? Não. Porque a igreja obriga? Não. Fazemos por amor, porque amamos as pessoas, porque demonstramos amor por elas, porque nos preocupamos com elas. Por isso, nós fazemos as boas obras para ajudar quem precisa, quem necessita. Conclusão, irmãos. Nós fomos chamados à comunhão para as boas obras. Não fomos chamados à comunhão apenas para ficar na igreja, orando, lendo a Bíblia e ouvindo a pregação da palavra. Tudo isso, o estudo bíblico, tudo isso a gente tem que fazer mesmo. E é muito bom, edifica a nossa vida. Mas fomos chamados também para realizar as boas obras. Esse chamado é decorrente de dois chamados anteriores. Né? Então, quais são os anteriores? Que até nós avaliamos aqui em agosto e em setembro. Foi o sacerdócio universal dos fiéis e o amor a Deus e ao próximo, que nós falamos aqui no mês passado,
que temos que amar a Deus e ao próximo. Ora, se eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu vou fazer as boas obras, porque eu vou demonstrar que esse amor é uma realidade, é uma verdade. As boas obras também significam o nosso testemunho na família, na escola, no trabalho, na sociedade, onde? Diante dos homens, diante da sociedade, diante desse mundo. As boas obras vão testificar que realmente somos pessoas lavadas e remidas no sangue de Cristo, que alcançamos salvação e vida eterna, que fomos transformados pelo poder de Deus. Então, nós temos que fazer as boas obras, porque isso é nosso testemunho. Temos que testemunhar para esse mundo, um mundo tão egoísta, um mundo onde as pessoas só pensam em si próprias, um mundo em que as pessoas só pensam em levar vantagem de alguma forma, em receber alguma coisa em troca. Não. O crente, ele faz boas obras sem pensar em receber nada em troca. O crente faz boas obras para cumprir a palavra de Deus, que assim orienta e assim diz que devemos fazer. Não nos obriga, não, mas nos orienta a fazer. E ainda, somos luz para brilhar, mas não iremos tocar trombetas e fazer propaganda disso. A igreja não vai fazer boas obras para fazer propaganda. Você não vai fazer boas obras para fazer propaganda disso. Não, não é para isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Não apenas para constar em relatórios que vamos prestar para alguma entidade da igreja depois, não. O objetivo maior não é esse. O objetivo é fazer a vontade de Deus, é ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo. E ainda, precisamos, como crentes e como igreja do Senhor, reavaliar as nossas vidas e as nossas ações e perguntar a cada dia a nós mesmos, né? Eu pergunto todos os dias para mim mesmo: o que é necessário mudar? O que devemos excluir na nossa vida aqui? O que devemos acrescentar? A gente tem que estar sempre se questionando o tempo todo, nos arguindo a nós mesmos e perguntando aonde estamos errando, temos que consertar, aonde estamos falhando, temos que arrumar. A igreja é a mesma coisa. Como igreja, nós temos que estar sempre perguntando, precisamos melhorar. Nós temos que fazer sempre o melhor, mas depois de fazer o melhor, ainda temos que melhorar mais. Porque senão, como meus queridos alunos desta manhã aprendemos lá na nossa lição, no nosso estudo dessa manhã, né? Que vamos fazer, e no fim, vamos até pensar, alguns inadvertidamente vão pensar que vão receber um prêmio. Aí quando chegar lá, aí servo inútil, você só fez o que devia fazer. Puxa, fiz tudo isso, fiz tanta coisa boa e agora a minha recompensa é essa? É, você é um servo, você é uma serva inútil. Está lá na palavra, nós lemos hoje lá com os irmãos de manhã. É, porque sabe por quê? Porque você só fez o que tinha que fazer. Você não foi além, você não fez mais, podia ter feito mais. E por mais que a gente faça, sempre haverá mais para ser feito. É assim, vai ser sempre assim. E sabe por quê? Porque Deus ele não diz assim: eu já te abençoei, agora chega. Eu já abençoei você também, agora chega. Não é assim que Deus faz. Ele te abençoa. Mas depois, amanhã, ele continua a te abençoar. E depois da manhã, ele vai te abençoar de novo. E daqui a um ano, ele continua te abençoando. Ele não cessa de nos abençoar, por que nós vamos cessar de fazer a vontade dele, de fazer aquilo que ele delibera e nos orienta na sua palavra? É fazer e ainda ficar devendo. Essa que é a grande verdade. Que Deus nos ajude a atender o chamado à comunhão para a prática das boas obras. Comunhão é isso. É nós procurarmos fazer as boas obras sempre que estiver ao nosso alcance. Sempre, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Deus nos ajude. Amém. Vamos